Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática História do Direito e o Povo de Israel. As contribuições do texto hoje são da professora Araci Augusta Leme Clabin, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os judeus foram um povo sumamente religioso, atribuindo suas leis a Jeová, o qual as revelou a Moisés, segundo a tradição. Depois do cativeiro na Babilônia, e devido ao controle absoluto dos sacerdotes, exerceram sobre a sociedade judaica, esta classe dominante tomou as velhas leis e as acomodou às suas necessidades, alterando-as segundo parece em muitos parágrafos. Os sacerdotes deixaram de aplicar abertamente algumas instituições anteriores, muito arraigados nos costumes judeus. Contudo, a poligamia só foi proibida no século X da nossa era. A lei do levirato, obrigação de se casar com a viúva do irmão, ainda persiste como solução quando possível. Esta lei mosaica encontra-se especialmente em duas partes da Bíblia, do Êxodo e no Deuteronômio. Aqui nós temos um aspecto extremamente importante, estamos falando da antiguidade, estamos falando de um preceito de formação histórica, estamos falando de costumes, estamos efetivamente citando também os preceitos religiosos, que vão, em outras palavras, trazer grande parte de toda a composição relacionada à perspectiva do direito, principalmente com os povos antigos. Aqui nós temos efetivamente algumas tradições que vão prevalecer até a atualidade e algumas tradições efetivamente que vão se reconstruir mediante o processo histórico. Mas é importante nós entendermos que nós estamos tratando de uma sociedade efetivamente patriarcal, que vai, em outras palavras, trazer grande parte de todas as decisões ao grande chefe da família. E aí, em vários momentos, a gente vai perceber também que até mesmo a condição de controle de vida e de morte está na mão desse patriarca. Vamos então ao nosso próximo slide. A família hebraica é tradicional e nitidamente patriarcal. O homem podia possuir várias mulheres e repudiar a que tivesse. As filhas eram vendidas em matrimônio pelo pai. A mulher não podia herdar nada da família. E quando aos filhos, somente o primogênito era o herdeiro. O pai respondia pelos atos de seus filhos. Quanto às fontes são, primeiro, o livro da Aliança, Êxodo, parece ter sido escrito ao redor de 9º século antes de Cristo. Revela um indireto bastante arcaico. Segundo, a lei do Deuteronômio. O livro é datado de Josias, que reina sobre a Judéia de 640 a 609 a.C. É possível que seja o mais antigo e foi completado pelas leis reais. Terceiro, o Código Sacerdotal. Contém fragmentos esparsos no Êxodo, Levítico e nos Números. Essas regras relativas mais ao culto do que ao direito. Não talvez posteriores ao retorno do cativeiro na Babilônia. Grande parte da tradição dos povos hebraicos, nós temos, em outras palavras, uma relação muito forte com as tradições bíblicas também. A partir dela, grande parte das relações, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos observar que muitas das regras instituídas, muitas das leis compostas, elas vão se estabelecer por esse povo. É dentro dessas características, desses costumes, dessa forma de agir,
dessa forma tão rigorosa sobre os costumes que vai prevalecer grande parte das leis e normas estabelecidas por esses povos, que vai, em outras palavras, como citei anteriormente, ter aquele controle mais forte, principalmente com um dos aspectos mais importantes dessa sociedade, que é efetivamente a família hebraica sendo respeitada e sendo atribuída a ela toda essa concepção da tradição hebraica apresentada nesse momento aqui, que vai, em outras palavras, decorrer de todo esse processo do controle, né, como citei, do patriarca. Vamos ao próximo slide. Sobre as instituições judaicas, no livro do Gênesis, mostra como a descendência de Abraão forma uma tribo cujo poder repousa mais no número do que na riqueza. As famílias são governadas pelos pais, patriarcas, que têm o direito de vida e morte sobre as mulheres e filhos, como demonstra o episódio de Abraão, quando se dispõe a sacrificar seu filho Isaque. Ao lado das mulheres legítimas, o marido podia ter concubinas, cujos filhos herdarão após os das primeiras. Se o marido morre sem filhos, a viúva é obrigada a se casar com o cunhado, e com os filhos que tiver, passam a ser filhos do falecido, levirato. Os escravos gozam de regime benigno. A terra era dada por Jeová à tribo. É sempre desenvolvida a família, dona originária depois de 50 anos. O mais velho tem o direito ao dobro de imóveis, ficando obrigado a sustentar suas irmãs solteiras. Percebam vocês que aqui nós temos diversas características de como efetivamente essa sociedade deve seguir as regras, as tradições, relacionadas principalmente às pessoas também não ficarem desamparadas. Porém, essas pessoas ficariam às ordens daqueles, né, que estariam no comando. No caso aqui, sempre a referência do patriarca, que é aquela figura máxima dentro da família. E aí, essa referência de uma sociedade que se constrói em função das estruturas rígidas das famílias, vão, em outras palavras, manter essa tradição que está muito próxima com a característica dos processos normativos existentes dentro dessa sociedade. São rigorosos, efetivamente, a partir de todas essas características de como as pessoas devem agir, se comportar, se relacionar dentro dessa sociedade, que atribui a relação da religião juntamente com os costumes que as pessoas têm dentro de toda essa estrutura social. Vamos ao nosso próximo slide. Algumas penas. Primeiro, flagelação. Castigo muito empregado pelos povos da antiguidade contra crimes mais leves. O Deuteronômio regula minuciosamente a aplicação dessa pena, exigindo a presença do juiz. Segundo, prisão. Havia duas espécies, a preventiva, que visava prevenir a fuga para a realização do julgamento, e outra que tinha por fim o castigo do criminoso. Internação. Trata-se aqui das cidades de asilo, que serviam de refúgio para os autores de homicídios involuntários. Anátema. A excomunhão era uma pena aplicada a quem houvesse atentado contra os princípios fundamentais da religião. Era uma verdadeira morte civil do criminoso. Quinto, composição pecuniária. Essa pena tinha variedade de aplicação. Era estipulada por certos delitos como provocação de abortos, sedução, entre outros. Aqui a gente observa alguns aspectos importantes também relacionados à questão das penas. São diversas as penas, aqui a gente relacionou algumas delas que se fazem mais importantes e mais comuns dentro desse mecanismo. A partir de todo esse processo, nós temos então a relação
que se constrói um princípio normativo dentro dessa sociedade, que vai, em outras palavras, atribuir todo esse comportamento à relação religiosa. Portanto, então, alguns comportamentos que não estivessem de acordo com os princípios religiosos estavam efetivamente contrários também às normas instituídas dentro dessa sociedade. Vamos ao nosso próximo slide? Observa-se que o direito na Babilônia espraiou-se entre as populações do Oriente Próximo, de modo a deixar sua nítida impressão principalmente no direito penal e da família de Israel. Com efeito, no direito penal, uma das penas aplicadas era a crucificação, a qual vai reaparecer no Império Romano, como quando no domínio deste sobre toda a região. Assim como em Roma, no levante dos escravos chefiados por Espartacus, quando todos os insurretos que sobreviveram à luta foram crucificados. Além dessa pena bárbara, temos outras como a de apedrejamento e mutilação, as quais até hoje são aplicadas tanto no Sudão como na Nigéria, países muçulmanos, conforme notícia vinculada a respeito da condenação ao apedrejamento de uma mulher casada que teve filho fora do casamento. Muitas das referências apresentadas aqui, nós temos efetivamente costumes e ainda algumas sociedades que prevalece muito a relação da religiosidade com o princípio normativo. Consequentemente, isso também é relacionado principalmente aos comportamentos que essas pessoas devem seguir. Mantendo-se a tradição de toda uma cultura social, mantendo-se um processo histórico construído nessa sociedade, a gente consegue perceber que a partir dessas características, muitas das relações constituídas na antiguidade permanecem até hoje e são efetivamente regras, normas e leis estabelecidas em muitos dos povos existentes na contemporaneidade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esses preceitos históricos que deram uma referência muito importante para a formação do direito na contemporaneidade. Nos encontramos na nossa próxima aula.